Estimados amigos e convidados, caros camaradas, em nome do Partido Comunista Português, quero transmitir as mais cordiais saudações a todos vós, participantes da nossa conferência sob o lema Friedrich Engels e a luta na atualidade pelo socialismo. Uma conferência que se realiza no âmbito do nascimento de Friedrich Engels, cujo pensamento, obra e legado de revolucionário de excepcional dimensão, o PCP, com orgulho, assume como seu na definição e condução da sua própria luta e intervenção cotidiana ao serviço dos trabalhadores e do povo e pela construção da sociedade nova, o socialismo. Disse Lenin, não se pode compreender o marxismo e não se pode expô-lo integralmente sem ter em conta as obras de Engels. Neste momento em que o PCP comemora 100 anos de existência, trazer a debate à atualidade a luta pelo socialismo, tendo presente o seu valioso património teórico e de luta concreta, tem para o nosso coletivo partidário um significado que não se fica pela homenagem devida a esse genial e invulgar homem que foi Engels ou pela celebração da sua obra e intervenção. Traduz também um ato de renovação do nosso compromisso de partido patriótico e internacionalista, com o projeto revolucionário para o qual deu um contributo inestimável. A vida e obra de Engels é inseparável do seu amigo Marx. Sem o seu apoio material, sempre generosamente concedido, e a sua intensa colaboração intelectual e na luta política ao longo de 4 décadas, Marx não poderia ter levado a cabo a obra que nos legou. Fruto da luta e do trabalho teórico de ambos, a classe operária e os trabalhadores passaram a dispor de instrumentos teóricos que lhe permitem tomar a consciência da exploração de que são vítimas na sociedade capitalista e de um guia para o agir revolucionário que, transformando a sociedade existente, lance os alicerces de uma nova sociedade em que seja posto fim à exploração do homem pelo homem. Chamamos socialismo científico a essa visão do mundo teórica prática, em virtude dos fundamentos objetivos que a instituem, rompendo, quer com as pregações morais pretensamente curadoras dos males do que padecem os oprimidos e explorados de todo o mundo, quer com, para utilizar a palavra de Engels, a congeminação por meio da fantasia de um ideal de sociedade o mais perfeito possível. Como, em continuação explícita, o comunismo passou então a significar compreensão teórica da natureza, das condições e dos objetivos gerais dela resultantes da luta conduzida pelo proletariado. Marx e Engels explicaram-no com toda a clareza no Manifesto do Partido Comunista, obra de ambos, mas em que Engels teve um papel pioneiro ao redigir, com vista ao 2º Congresso da Liga dos Comunistas, o documento Princípios Básicos do Comunismo, que, inacabado, enviaria a Marx, propondo que o transformasse no Manifesto Comunista e que, como se sabe, viria a suceder. Evocando este facto, escreveria Lenin que é com toda a justiça que os nomes de Marx e Engels figuram lado a lado com os nomes dos fundadores do socialismo contemporâneo. Vale a pena que aqui repitamos, num tempo de duras provações para os trabalhadores de todo o mundo, o apelo que deixaram inscrito no final deste documento. Proletários de todos os países, univos. É de referir que mais precocemente que Marx e Engels travara um conhecimento direto com a classe operária, o que foi decisivo na sua evolução para o comunismo. Enviado para a Inglaterra em finais de 1842, para na empresa têxtil que o seu pai era sócio em Manchester, continua a sua formação comercial. Engels, que já estudara as obras dos economistas burgueses e dos socialistas e comunistas utópicos e adquirira sólidos conhecimentos filosóficos, pôde contatar de perto com as classes trabalhadoras da Grã-Bretanha, a quem dirige uma mensagem colocada à cabeça do livro A Situação da Classe Laboriosa na Inglaterra. Nela se pode ler:
Quis ver-vos em vossas casas, observar-vos na vossa vida cotidiana, conversar convosco sobre as vossas condições de vida e as vossas queixas, ser testemunha das vossas lutas contra o poder político e social dos vossos opressores. Esta experiência foi de uma grande importância na elaboração posterior de uma concepção materialista da história, como 40 anos depois reconheceu ao escrever. Em Manchester, deram-me conta da maneira mais nítida de que os factos económicos são, pelo menos no mundo moderno, um poder histórico decisivo, em que eles formam a base para o surgimento das oposições de classes de hoje, e em que estas, na base da formação dos partidos, da luta dos partidos e, com isso, da história política toda. Foi a partir dessa experiência que Engels em breve haveria de concluir, 1847, o comunismo de um modo nenhum é uma doutrina, mas um movimento. Ele não parte de princípios, mas de factos. O comunismo, na medida em que é teórico, é a expressão teórica da posição do proletariado nessa luta entre proletariado e burguesia e a apreensão teórica conjunta das condições de libertação do proletariado. Impõe-se recordar hoje estes primeiros passos em direção à construção de uma concepção materialista da história, que Marx vinha desenvolvendo e que Engels considera uma das grandes descobertas do seu amigo. Outra será a teoria da mais-valia, que ambos, em íntima colaboração, irão trabalhar e que exporão na obra comum a ideologia alemã. A sua redação permitiu-lhes, como assinalaram, tomar clara consciência das suas ideias, de que destacaremos a importante formulação da tese materialista de que não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Dessa tese decorre a conhecida conclusão de grande atualidade de que os pensamentos da classe dominante são em todas as épocas os pensamentos dominantes, isto é, a classe que é o poder material dominante da sociedade é ao mesmo tempo o seu poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe, por esse facto, ao mesmo tempo dos meios para a produção espiritual, de tal maneira que, simultaneamente, os pensamentos daqueles que carecem dos meios para a produção espiritual lhe estão, em média, submetidos. Ao evidenciarem a conexão entre a produção material e espiritual, entre a posse dos meios de produção material e a posse dos meios de produção espiritual, Marx e Engels revelaram o fundamento objetivo da dominação ideológica da burguesia e da correspondente subordinação das classes trabalhadoras e do caráter necessariamente mistificador da ideologia dominante, porque ao serviço da sua dominação material. Daí a prevenção de Lenin de que, se a classe operária tende espontaneamente para o socialismo, é, no entanto, a ideologia burguesa a mais difundida e constantemente ressuscitada sob as formas mais diversas, a que mais se impõe espontaneamente aos operários. Daí, portanto, a necessidade de vencer toda a resistência dos capitalistas, não só militar e política, mas também ideológica, que é mais profunda e mais poderosa. Não é, pois, por acaso, que à medida que aumenta o seu caráter explorador e se torna cada vez mais parasitário, o grande capital concentra cada vez mais nas suas mãos os meios de produção e de difusão da sua ideologia como instrumentos para manter o seu domínio sobre as classes exploradas. É com estas, como Marx e Engels também escreveram, produzidas pelo desenvolvimento da própria sociedade capitalista, que têm de suportar todos os fardos da sociedade sem gozar das vantagens desta, emergindo daí a consciência sobre a necessidade de uma revolução radical, que pela luta leve não apenas a pôr fim à dominação de todas as classes, mas também à libertação dos trabalhadores das ideias e preconceitos que lhe foram incutidos pelas classes até aí dominantes, tornando-os assim capazes de uma nova fundação da sociedade.
mas como Marx e Engels acentuaram, para a superação de toda a forma velha de sociedade e de dominação em geral, os trabalhadores politicamente organizados têm primeiro de conquistar o poder político. É esta verificação prática, resultante da experiência da luta de classes, que cerca de um quarto de século depois, Marx e Engels, no Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, realizado em Haia, consagrariam como preceito inscrito nos estatutos da AIT com a seguinte redação: na sua luta contra o poder coletivo das classes possidentes, o proletariado só pode agir como classe, constituindo-se a si próprio em partido político distinto, oposto a todos os antigos partidos formados pelas classes possidentes, e que, servindo-se sempre os senhores da terra e do capital dos privilégios políticos para defender e perpetuar os seus monopólios económicos e subjugar o trabalho, a conquista do poder político torna-se o grande dever do proletariado. Cumprir esse dever exige unidade de luta e de consciência teórica, como foi claramente expresso por Engels na sua obra conhecida pelo título Anti-Düring, que constitui uma conseguida síntese da divulgação das partes constitutivas das suas concepções de Marx no domínio da filosofia, da economia política e do socialismo. Escreve Engels: executar este ato libertador mundial é a vocação histórica do proletariado moderno. Aprofundar as suas condições históricas e, com isso, a sua própria natureza, e assim levar à consciência de classe vocacionada para a ação, hoje classe oprimida, as condições e a natureza da sua ação própria, é a tarefa da expressão teórica do movimento proletário, a tarefa do socialismo científico. Uma questão que cedo Engels começou a compreender e a trazer para o espaço público, nos seus artigos publicados no primeiro ano da década de 40, tem a ver com o Estado. Quando indiciava nas suas análises o seu caráter de classe e a sua ligação com o regime económico. Nessa altura, era claro já para Engels que na base do Estado estavam relações de propriedade. Uma questão central que a Comuna de Paris pôs em evidência. Essa experiência que permitiu a Marx aprofundar a questão do poder político, isto é, daquilo que a classe operária fará com o Estado que herdará do capitalismo, tendo formulado então a tese central de como escreveu em A Guerra Civil em França, a classe operária não pode apossar-se simplesmente da maquinaria do Estado já pronta e fazê-la funcionar para os seus próprios objetivos. Essa impossibilidade radica na própria natureza de classe do Estado burguês. Como explicitará Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, este é o reconhecimento de que esta sociedade, a sociedade capitalista, está enredada numa insolúvel contradição consigo própria, que se cimbiu em oposições inconciliáveis, de que ela é incapaz de se livrar. E assim sendo, prossegue Engels, para que essas classes, com interesses económicos em conflito, não se consumam a si próprias e à sociedade numa luta estéril, tornou-se necessário um poder situado, aparentemente acima da sociedade, para abafar o conflito e mantê-lo dentro dos limites da ordem. E esse poder é o Estado. O Estado é, pois, o instrumento das classes dominantes para subjugar e explorar as classes oprimidas. Mas, como faz notar Engels, o próprio desenvolvimento da produção capitalista eleva esta a um nível em que a existência dessas classes não só deixou de ser uma necessidade, mas também se torna um positivo obstáculo à produção. Elas cairão de forma tão inevitável como anteriormente surgiram. Com elas cairá inevitavelmente o Estado. E concluiu Engels: numa perspectiva de futuro, a sociedade que reorganizará a produção na base da associação livre e igual dos produtores atirará toda a máquina do Estado para o sítio que então lhes pertencerá, o Museu das Antiguidades ao lado da roda de fiar e do machado de bronze.
A morte de Marx, ocorrida em 1883, não veio interromper a colaboração de Engels na obra do seu amigo fisicamente ausente. Ao trabalhar com os manuscritos que Marx deixara, dizia Engels que voltava a estar com o seu velho camarada. Nesse trabalho, voltava à tarefa de editar os restantes livros de O Capital, pois Marx só terminara e publicara o livro primeiro. A primeira dificuldade e motivo de preocupação residia desde logo na decifração dos manuscritos que Marx, pois, como escreveria a um amigo, não há ninguém senão eu que possa decifrar essa letra e essas abreviaturas de palavras e de estilo. Dificuldades mais substanciais residiam no estado não acabado dos manuscritos respeitantes aos livros 2 e 3, pelo que Engels teve que redigir de novo e de novo selecionar, ordenar e completar várias passagens, em particular do livro 3, fazendo, contudo, no escrupuloso respeito pelo espírito do autor, como adverte. Mas tal contribuição de Engels só foi possível pelo seu profundo conhecimento da obra do pensamento de Marx, fruto de um constante diálogo científico entre eles. Ao trabalhar no livro 3, Engels afirmou a um seu correligionário: somente através disto a nossa teoria recebe uma base inabalável e seremos capazes de lutar vitoriosamente em todas as frentes. Não é, pois, de admirar que os contributos de Engels sejam alvo da sanha dos marxólogos das mais variadas matizes. Quanto a nós, reafirmamos como Lenin, estes 2 volumes de O Capital são, com efeito, obra de ambos, de Marx e de Engels. Quando Engels nos deixou, o capitalismo estava em transformação para a sua fase imperialista. Uma nova fase que já se desenhara e Engels ainda analisa, revelando o projeto em esboço, os seus traços, que Lenin vai trabalhar com novos aprofundamentos da teoria que Engels havia com Marx fundado. Amigos e camaradas, a teoria marxista, na sua essência antidogmática e dialeticamente ligada com a prática, supõe constantemente desenvolvimento em função das novas realidades, experiências e conhecimentos. Lenin deu tão notável contribuição para o desenvolvimento e enriquecimento da teoria do socialismo científico que o seu nome ficou justamente associado aos de Marx na expressão marxismo-leninismo. Uma sua contribuição de maior alcance e atualidade consiste na sua análise do capitalismo na viragem do século XIX para o século XX, quando o capitalismo concorrencial deu lugar ao capitalismo monopolista, ao imperialismo, e com ele uma nova época histórica, a época da passagem do capitalismo ao socialismo, que a Revolução de Outubro veio inaugurar. É certo que após 70 anos de existência, o socialismo na União Soviética foi derrotado, abrindo caminho a uma violenta contraofensiva do imperialismo. Porém, essa derrota não apaga as extraordinárias realizações económicas, sociais e culturais da sociedade soviética, que demonstraram a superioridade da nova sociedade, nem a insubstituível contribuição da URSS para as grandes conquistas revolucionárias do século XX. No ano em que se comemoraram os 75 anos da vitória, é oportuno assinalar o papel decisivo dos comunistas, do povo e do Exército Vermelho soviéticos para salvar a humanidade da barbárie nazifascista. É o socialismo e não o capitalismo, por mais humanizado ou verde que tentem vendê-lo, que é o futuro da humanidade. O aprofundamento da sua crise estrutural aí está a demonstrar que o capitalismo não só é incapaz de dar soluções aos problemas dos trabalhadores e dos povos, como tende a agravá-los e a arrastar o mundo para uma terrível regressão social e civilizacional, onde emergem imensos perigos e páginas negras com que a humanidade já tanto sofreu. Apesar da distância temporal que nos separa da genial elaboração de Marx, Engels e Lenin sobre o capitalismo, a sua natureza, funcionamento, contradições e crise estrutural, o facto é que a realidade aí está a confirmar teses e análises fundamentais do marxismo-leninismo como
a acentuação da contradição principal do capitalismo entre o caráter social da produção e a apropriação privada dos meios de produção, a baixa tendencial da taxa de lucro em função da alteração da composição orgânica do capital e que será acentuada no quadro da instrumentalização das novas tecnologias para aumentar a acumulação capitalista, a pauperização relativa e mesmo absoluta, com a diminuição constante dos rendimentos do trabalho e o aumento do exército de mão de obra desempregada, a financiarização da economia, como a cada vez mais prevalência das dinâmicas especulativas que sufocam o investimento produtivo e acentuam a magnitude das crises cíclicas da sobreprodução, o desenvolvimento desigual do capitalismo, causa funda das atuais contradições dentro do campo imperialista e dos elementos do complexo processo de rearrumação em curso no plano internacional, a acentuação do caráter parasitário, agressivo e criminoso do capitalismo com a corrida aos armamentos, a militarização do espaço, a profusão de conflitos, a política de ingerência e guerra, a corrupção sistémica e o cortejo de atividades criminosas e tráficos. O caráter predador do capitalismo decorrente da anarquia da produção e da prevalência do lucro nas relações de produção, acentuado com as políticas de expansão colonial e imperialista, as verdadeiras causas de fundo da crescente rapina dos recursos naturais e da degradação ambiental. E, por fim, a relação entre a acentuação da exploração, a intensificação da repressão e a opressão nacional, fenómenos indissociáveis entre si, que estão na origem de outros, como o crescimento da extrema-direita, o racismo e a xenofobia. O facto é que, mesmo tendo em conta enormes capacidades de recuperação que o capitalismo já provou ter, não obstante vastas manobras em curso para desenvolver novas fileiras de acumulação capitalista, nomeadamente no plano tecnológico e ambiental, e não ignorando a espessa cortina ideológica da mentira, desinformação, manipulação, que visa conter a luta dos trabalhadores e dos povos e a sua tomada de consciência política e ideológica, o facto, dizia eu, é que a realidade se está a encarregar de demonstrar não só a imperiosa necessidade como uma notável acumulação de fatores objetivos para o desenvolvimento da luta para transformações progressistas e revolucionárias. A pandemia do Covid-19 veio trazer ainda mais à luz esta questão. Acelerou e aprofundou tendências e cujas causas residem no âmago da crise estrutural do capitalismo. As profundas contradições capitalistas estão ainda mais expostas e os dogmas do capitalismo selvagem, a que alguns chamam neoliberalismo, caem por terra ao vermos grandes potências mergulhadas no caos e em profundíssimos conflitos sociais, como é o caso dos Estados Unidos da América. A pandemia veio dar, de facto, expor de forma muito crua a face desumana do capitalismo. É essa mesma natureza exploradora, opressora, desumana, que está a determinar que, à sombra da pandemia, o grande capital se esteja a lançar numa nova onda de centralização, concentração do capital, utilizando a pandemia como pretexto para intensificar a exploração dos trabalhadores e a opressão neocolonialista dos povos, tentando assim desequilibrar ainda mais a repartição da riqueza a nível mundial em favor do capital. É essa mesma natureza que está na origem das teorias do novo normal, que tentam desenhar um novo quadro de relações sociais e políticas mais repressivo, onde o individualismo, o isolamento, a inexistência de perspectivas coletivas, o medo, a repressão, o conformismo, a compartimentação de direitos e o obscurantismo são usados para fazer regredir décadas de conquistas de direitos laborais, incluindo o próprio conceito de relação laboral, sociais, culturais e democráticas. Ao mesmo tempo intensifica-se a corrida aos armamentos e multiplicam-se os focos de tensão e ingerência, de agressões contra Estados soberanos
e os setores mais reacionários e agressivos do imperialismo jogam cada vez mais no fascismo e na guerra como saída para as insanáveis contradições do sistema capitalista. Mas a realidade, como Engels tantas vezes afirmou, é sempre poderosa. A luta de classes que a classe dominante gostaria de confinar tende e está a agudizar-se. Por toda a parte prossegue a luta dos trabalhadores e dos povos. Uma luta que, enfrentando grandes perigos e sendo fundamentalmente de resistência e de acumulação de forças, encerra simultaneamente grandes potencialidades de transformações progressistas e revolucionárias. A exigência de superação revolucionária do capitalismo é mais atual e necessária do que nunca. A perspectiva é o socialismo e o comunismo. A humanidade não pode suportar um sistema que continua a condenar mais de 1.000 milhões de pessoas à pobreza extrema, que é responsável por centenas de milhões de pessoas não terem acesso ao trabalho, que continua a não dar resposta a problemas como doenças evitáveis, falta de habitação, de alimentação saudável, direitos à saúde, à salubridade, à educação ou à cultura. A realidade mostra que o capitalismo não é, nem pode ser, nem será o fim da história. Como todos os sistemas precedentes, é um modo de produção transitório e a superação revolucionária das suas insanáveis contradições é uma exigência do desenvolvimento social. Contudo, como os fundadores do marxismo já tinham afirmado, não esperemos que o capitalismo caia por si. A sua superação é inseparável da participação consciente dos trabalhadores e dos povos, da sua unidade, organização e luta no processo de transformação social, isto é, do cumprimento do papel histórico da classe operária e dos seus aliados. Superação que exige e precisa de um Partido Comunista forte, permanentemente reforçado, assumindo o seu papel de vanguarda em estreita ligação aos trabalhadores e ao povo. Um partido munido dos instrumentos teóricos legados por Marx, Engels e Lenin. Um partido que age e luta permanente e cotidianamente em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. A atualidade do socialismo e a sua necessidade como solução para os problemas dos povos exige ter em conta uma grande diversidade de soluções, de etapas e fases da luta revolucionária. Exige consideração de que não há modelos de revoluções, nem modelos de socialismo, como sempre o PCP defendeu. Nas condições de Portugal, a sociedade socialista que o PCP aponta ao nosso povo passa pela etapa que caracterizamos de uma democracia avançada, cuja definição básica assenta na concepção de que a democracia é simultaneamente política, económica, social e cultural. No seu programa Uma Democracia Avançada, os valores de Abril no futuro de Portugal, o PCP considera que a realização de tal projeto constitui um processo de profunda transformação e desenvolvimento que responde às necessidades concretas da sociedade portuguesa e é objetivamente dos interesses de todos os trabalhadores e do conjunto de todas as classes e camadas sociais antimonopolistas. Um projeto que é igualmente indissociável da luta que hoje travamos pela concretização de uma política patriótica e de esquerda que dá corpo a essa construção, num processo que integra de forma coerente o conjunto de objetivos de luta. É com a profunda convicção de que o socialismo se projeta e concretiza no futuro dos povos que, celebrando os 200 anos do nascimento de Friedrich Engels, reafirmamos a determinação inabalável do PCP de lutar para que o socialismo se torne uma realidade da manhã do povo português. Certos que desta conferência sairemos mais fortalecidos e mais conhecedores em resultado das frutuosas contribuições que aqui virão para a construção desse novo caminho. A todos desejamos bom trabalho. Que viva a luta emancipadora dos trabalhadores e dos povos. Muito obrigado.